Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Gente, eu estava fazendo o meu devocional hoje. Que palavra maravilhosa que saiu aqui. Essa palavra vai arrebentar todas as cadeias que estão te travando, te oprimindo. Hoje nós vamos falar de ser indesistível. Você tem que ser uma pessoa indesistível e imparável, uma pessoa que ninguém para, uma pessoa que ninguém faz ela desistir. Talvez você está aí agora, cabisbaixo, sem força, sem ânimo, pensando em desistir. Pensando em desistir do seu restaurante, pensando em desistir do seu comércio, da sua empresa, da sua família, pensando em desistir da fé, não sei, do seu chamado, do seu ministério. A palavra de Deus hoje é para você ser imparável e indesistível. Quem tem objetivos naturais acabam parando, acabam desistindo. Mas nada pode deter quem vive por algo maior. Quem vive por algo maior, ninguém consegue desistir dessa pessoa. Olha só a passagem. Atos capítulo 14, versículo 19. Alguns dos judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram mudar o ânimo das pessoas e apedrejaram a Paulo. Tem gente que tem o poder de influenciar a outra pessoa e de mudar o ânimo dela. Tem gente que muda a decisão da outra pessoa em relação a você. Tem gente tão diabólica, eu digo diabólica porque essa é uma ferramenta que o diabo usa. O diabo mudou o ânimo de 1/3 de anjos no céu para se levantarem contra Deus, para entenderem que o diabo estava certo e que Deus estava errado. Então tem gente que tem o poder de mudar o ânimo da outra pessoa em relação a você. Ela fala mal de você, ela critica você contra outra pessoa e você que era uma pessoa boa, do bem, de Deus para aquela pessoa, você passa a ser um endemoniado, uma pessoa ruim, uma pessoa terrível, né? Não tem gente que faz isso, que fica dando informações erradas sobre você e mudando o ânimo das pessoas? Só que também eu quero dizer para você, não fique triste. Você fala, uma pessoa mudou o coração de um amigo meu e tal, não era amigo. Isso aí é Maria vai com as outras. Quem é amigo luta com você, está disposto a estar com você, independente do seu caráter. Amigo está com você em todo o tempo e não te abandona na trincheira da guerra. Só que essas pessoas aqui, olha só, alguns judeus mudaram o ânimo das pessoas em relação a Paulo. E o texto continua. E apedrejaram a Paulo. E arrastaram Paulo para fora da cidade, porque pensava que ele tinha morrido. Tem gente que acha que nós estamos mortos já. Acha que as pedradas que eles nos dão serão o suficiente para nos matar. Versículo 20. Grava o versículo 20. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e voltou para a cidade. Esse homem é imparável. O apóstolo Paulo era imparável. Matamos ele, apedrejamos e matamos. Você está achando que ele se levantou, ele foi procurar um médico, ficou alguns dias de repouso, foi se tratar, foi fazer terapia ocupacional? Não, ele se levantou e voltou para a cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos. Olha só, eles animavam os cristãos.
eles davam força para os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinava o que era preciso passar, por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Ei, Paulo está dizendo, para poder entrar no reino de Deus, você vai passar por esses sofrimentos. Você vai passar por essas lutas. Não é fácil entrar no reino de Deus. Não é fácil. Não é um mar de rosas. Só se for com espinhos, rosas com espinhos, só se for. Porque o reino de Deus é assim. Você vê que Paulo ele tinha um objetivo maior. Se o objetivo de Paulo fosse montar uma empresa, Paulo ele fazia talites, ele construía talites. Quem não sabe, Paulo construía talites. Talites é aquele manto que o judeu usa aqui, que ele usa para orar, né? O talite é chamado de cabana, né? Cabana, o talite significa cabana. Quando você põe o talite na cabeça, ele vira uma cabana, você fecha a porta do quarto e ora. Então Paulo ele era construtor de cabanas, de talites. Se ele fosse lá para abrir a empresa dele, ele tinha desistido, mas ele estava lá com um objetivo muito maior do que aquele. Paulo estava ali com o objetivo de desenvolver o reino de Deus, algo que era bem maior. Se você for uma pessoa imparável, seja lá onde for, no mundo espiritual ou com um objetivo que você tem, as pedradas não vão ser suficiente para te manter no chão. Bispo, me apedrejaram. Tudo bem, estão achando que você morreu. Olha aqui, acharam que Paulo tinha morrido. Mas versículo 20, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, achando que ele estava morto, ele se levantou e retornou para a cidade. Quando acharem que você está morto, se levante e retorne para a tua missão. Não desista da tua missão. Levante-se quantas vezes for preciso e retome a sua missão. Nunca desista. Nunca desista. A nossa igreja, Família de Deus em Campinas, ela passou por 5 divisões. 5 filhos na fé permitiram que um espírito maligno ocupasse o coração deles, dividiram a igreja e abriram outras igrejas com intenções financeiras. Não foram intenções de almas. Mas a nossa igreja, ela permaneceu, porque nas 5 vezes nós nos levantamos, mesmo diante das pedradas, mesmo diante do ânimo que mudaram das pessoas, ou seja, inventaram conversas, mentiram, nos difamaram para tentar nos desmoralizar. Todas as vezes nós nos levantamos e seguimos em frente com a nossa missão. Nós não fomos na casa de ninguém, não processamos ninguém, mesmo que fomos roubados, nós não processamos ninguém. Nós simplesmente respondemos com obras. Este é o segredo. Responda com obras. Bispo, estão falando mal de mim, mudar o ânimo das pessoas. Olha aqui. Alguns dos judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram mudar o ânimo da multidão e apedrejaram a Paulo. Mudaram a ideia. O diabo fez isso com os anjos no céu. Só que Paulo não ficou caído. Ele se levantou e foi em frente. Se levante. A palavra para você hoje é: se levante, mesmo apesar das pedradas. Seja imparável, seja indesistível. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença. Coloco cada pessoa que faz esse devocional comigo. Ajude ela, abençoe ela, dê a direção para ela. Seja com ela. Seja uma fortaleza na vida dela, nesses dias difíceis. Não é fácil o que ela está passando.
Eu falo isso por experiência. Não é fácil passar o que ela está passando. É difícil, dói na alma, ataca as nossas emoções, mas o Senhor é aquele que cura de dentro para fora. Então, levanta esta pessoa e faz dela um forte campeão. Que assim seja. Eu libero essa palavra profética, sacerdotal na vida dela. Levanta ela, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.